com o oferecimento da Dormer Pramet e a Kimatic Tapmatic, dois grandes fabricantes, estamos oferecendo um treinamento sobre soluções para usinagem MRO. E como é que vai funcionar a programação, pessoal? Ela terá uma duração de aproximadamente 50 minutos na parte de conteúdo, dividido pelos dois palestrantes, e teremos um tempo extra de mais 15 minutos para perguntas e respostas. E aí é uma parte importante. Vocês não precisam aguardar para interagir conosco no chat, para mandar perguntas. Em qualquer momento, durante a apresentação, vocês já podem ir antecipando as suas perguntas. E nós daqui vamos acompanhando e entendendo a qual slide se trata e vamos respondendo tudo no final, nesse tempo reservado. Então, a programação será sobre MRO, manutenção, reparo e operação, e vamos entender a definição dessa sigla. Falaremos sobre a parte de torneamento ISO, furação e rosqueamento, os seus aspectos, soluções para fresamento e a parte de soluções químicas para MRO, com o Baroni aí representando a Kimatic Tapmatic. Bom, já está aqui confirmado neste treinamento os nossos dois palestrantes. Nós temos aqui na sala Alexandre Baroni, consultor técnico da Kimatic Tapmatic, e engenheiro Marcel Nunes, supervisor técnico da Dormer Pramet. Então, Marcel, por gentileza, se apresente inicialmente, depois passamos a palavra ao Baroni, que depois já aproveita para falar um pouco da empresa, e voltamos contigo, que vai ter a primeira sessão de apresentação. Legal, pessoal. Mais uma vez, boa tarde. Nós agradecemos aí a todos os participantes por essa oportunidade de estar discutindo com vocês um pouco aí de soluções para MRO. Como o Bruno comentou, meu nome é Marcel Nunes, eu sou engenheiro mecânico, trabalho há 11 anos na Dormer Pramet. Hoje eu sou supervisor técnico responsável pelas áreas de treinamento e suporte técnico a vendas. Baroni, fica à vontade aí. Boa tarde, pessoal. Como o Bruno falou, eu sou o Baroni, consultor técnico da Tapmatic, atendo o mercado industrial há mais de 30 anos. Estou há 17 anos na Tapmatic, fazendo a consultoria técnica na região de Grande Campinas e parte do interior de São Paulo. Bom, iniciando aqui uma rápida apresentação da Tapmatic. A Tapmatic é uma empresa Kimatic Tapmatic com mais de 40 anos de mercado, presente em mais de 1.300 lojas pelo país, com uma estrutura de laboratórios modernos, desenvolvendo soluções ecológicas sempre que possíveis. Nós temos certificações ISO 9000, produtos certificados por Anvisa, além de outras homologações necessárias aí dentro da indústria com os nossos clientes. Nós somos líder no mercado de fluidos de corte, tá? Atendendo com um portfólio bem diversificado e completo. Temos uma equipe técnica espalhada aí pelo país, nos grandes centros, e atendendo tecnicamente com visitas presenciais sempre que possível, ou por e-mail, ou por chat, ou pelo site com muita informação disponível, ok? Segue, Marcel. Valeu, Baroni, obrigado. Eu vou fazer uma pequena introdução, pessoal, para que vocês tenham um pouco mais de noção do que é a Dormer Pramet. Nós somos uma multinacional de capital sueco e temos origem inglesa, tcheca, e produzimos ferramentas rotativas desde 1913, ou seja, mais de 100 anos aí atuando na fabricação de ferramentas de corte. Desde 1951, a nossa fábrica na República Tcheca ela produz ferramentas intercambiáveis, e hoje nós dispomos de algumas fábricas no mundo, entre elas a principal fábrica de ferramentas rotativas está aqui em São Paulo, Interlagos. Temos uma outra planta na cidade de Šumperk, na República Tcheca, que é responsável pela fabricação de ferramentas intercambiáveis para torneamento, fresamento, furação e assim por diante. Temos também uma outra planta na cidade de Destino, na Califórnia, nos Estados Unidos, que atua no setor aeroespacial. E mais recentemente a empresa adquiriu um grupo na Índia com plantas no estado de Gujarat. Aí foram acrescidos mais
alguns empregados ao nosso grupo, mais 580 pessoas, e a empresa cada vez mais expandindo a participação no mundo aí. Temos mais de 60 anos no mercado brasileiro. A fábrica em São Paulo é a segunda maior fábrica de ferramentas rotativas no mundo, ou seja, uma fábrica muito grande, com capacidade instalada de 55 milhões de ferramentas rotativas por ano. Nós somos certificados na ISO 9000, gerenciamento de qualidade, ISO 14001, gerenciamento do meio ambiente, e na OSAS 18001, que é gerenciamento de saúde e segurança ocupacional. Temos todas essas certificações aí. Eu vou iniciar, então, pessoal, a nossa apresentação falando do tema MRO. A nossa ideia foi compactar dentro do nosso segmento, dentro do nosso portfólio, as soluções que nós temos para esse mercado, para esse segmento. O termo MRO nada mais é de que manutenção, reparo e operação. Globalmente, a sigla MRO ela é utilizada dessa forma mesmo, MRO, e engloba tudo que é material indireto, não relacionado diretamente ao produto ou serviço que são vitais para o contínuo funcionamento da indústria. Excetuando matéria-prima, né, que está voltada ao produto, é tudo que vai dar suporte ao bom funcionamento da fábrica, que possa a fábrica trabalhar de forma legal aí para que o produto possa ser fabricado. A primeira sigla, então, a primeira letra da sigla é manutenção, são os itens necessários para se manter a fábrica rodando. Vai desde lâmpada, toalha de papel, lixas, ferramentas manuais, então são componentes necessários para o funcionamento da planta. A segunda sigla, o R, vem de reparo, inclui tudo que é parafuso, porca, equipamento, para que o maquinário seja reparado na planta e as paradas programadas elas possam ocorrer de forma tranquila e sem nenhum problema. E por último, operação engloba tudo que é item, como EPI, ferramentas de corte e qualquer outra coisa necessária para que a fábrica possa operar de forma eficiente. Esse é o conceito, então, do que é MRO. Quando nós tratamos, então, pessoal, de MRO, nós temos algumas dificuldades, alguns casos que são pertinentes e são recorrentes aí na usinagem de peças para a manutenção da fábrica. Quando se trata de peças de maquinário, nós estamos falando de peças com elevada resistência, para que a durabilidade do equipamento, a operação dela, possa ser longa e sem paradas indesejadas. Nesse sentido, nós temos materiais de elevada resistência, aços tratados termicamente, é um exemplo clássico desses materiais de elevada resistência, onde os componentes são temperados para que, além do trabalho normal, a peça tenha também uma vida útil prolongada. Quando se trata de recuperação de peças, pessoal, para maquinário, nós temos muito comumente acontecendo encruamento de superfícies. Por quê? As máquinas trabalham girando, rotacionando, fazendo movimentos lineares. Tudo isso é atrito. Então, essas superfícies metálicas em atrito constante entre elas causam um encruamento das superfícies, que nada mais é do que endurecimento da região da superfície da peça. Nesse sentido, a usinagem, o repasse dessas peças, ele acaba ficando mais complicado. Temos também áreas soldadas, como no exemplo aqui vocês podem ver nessa flange, percebam a área soldada, é necessário repassar, é necessário o torneamento, nesse caso um torneamento, mas poderia ser muito bem um fresamento. Nós temos então superfícies com diferentes níveis de dureza que também dificultam a usinagem dessas peças. Temos a necessidade de emprego de ferramentas multiaplicação, porque normalmente se usinam diferentes componentes, diferentes materiais, e é necessário que a ferramenta que vai usinar esses materiais, ela tenha, então, a condição de estar usinando diferentes materiais com uma mesma ferramenta, com o mesmo tipo de ferramenta.
Remoção de parafusos quebrados. Percebam aqui o exemplo dessa matriz, parafuso quebrado. Em bastantes situações, caso rotineiro do pessoal de manutenção, é a dificuldade de se remover parafuso quebrado. Bastantes vezes é necessário, então, o uso de máquinas de eletroerosão para que seja removido o parafuso quebrado, gastando tempo, paradas de máquina desnecessárias por algum tipo de operação extra, a ferramentaria, a oficina mecânica, para que a peça possa ser recuperada. Vamos falar, então, um pouco das operações, pessoal, operações mecânicas necessárias ao fabrico ou repasse de peças dentro da área de manutenção. Quando nós falamos de torneamento, então, como nós comentamos no slide anterior, a necessidade é de que o torneamento ele seja multifuncional, multiaplicação. Por quê? Nesse sentido, nós teremos redução dos itens de estoque necessários para se usinar as peças das oficinas mecânicas, nós teremos uma flexibilidade no uso, podendo se usinar diferentes tipos de materiais, seja aço, aços inoxidáveis, ferros fundidos, latão, bronze, alumínio e assim por diante. Com isso, nós conseguimos a redução nos tempos de paradas de máquina. Quanto mais flexível a ferramenta for, tanto mais benéfico isso é para a oficina mecânica, para que os tempos de parada para recuperação de peças eles possam ser reduzidos. Aqui nós temos o exemplo de um inserto KNX, o vulgo Canucks, uma ferramenta, um inserto ainda bastante comum nas oficinas e bastante celebrado aí pelos operadores e mecânicos, porque é um inserto que nos dá um esforço de corte bastante baixo e o posicionamento da ponta dele é bastante flexível, podendo ser utilizado no torno em diferentes posições. O exemplo que eu vou dar para vocês é de um inserto que pode substituir o inserto KNX com toda pertinência, com toda a característica próxima do que é um inserto KNX. O inserto TNMG com quebra-cavaco tão positivo quanto, ele dará força de corte tão baixa quanto o inserto KNX e vai oferecer para vocês um número de arestas muito maior, sendo um inserto muito mais econômico. O inserto te dará a possibilidade de inclinação e posicionamento flexível, tanto quanto o inserto KNX, e esse quebra-cavaco aqui, NF, ele tem a vantagem de ser um quebra-cavaco neutro. A maioria dos insertos TNMG do mercado, eles são esquerdos, direitos, com sentido de corte fixo. Nesse sentido, esse quebra-cavaco aqui ele vai te dar toda a flexibilidade de um uso neutro com corte esquerdo ou direito. Uma vantagem bastante competitiva em relação ao inserto KNX, em relação aos insertos TNMG esquerdos ou direitos aí mais comuns que existem no mercado. Para se ter uma aplicação multifuncional, pessoal, é necessário também que as classes nas quais os insertos são fabricados, elas atendam um range maior de aplicação. Nesse sentido, nós temos também classes com cobertura PVD de range espectro bastante abrangente, onde nós podemos usinar aí desde aços até aços tratados termicamente, dependendo da situação. Normalmente, em oficinas mecânicas, nós temos tornos convencionais, máquinas mecânicas, que elas trabalham com velocidades de cortes moderadas ou baixas. Nesse sentido, as classes com cobertura PVD, elas têm uma flexibilidade maior no uso. E aí nós temos duas opções de classes, uma classe para situações desfavoráveis, corte interrompido inclusive, ou classes com maior resistência ao desgaste, exemplo da classe T8315, onde é necessário estabilidade de máquina maior, ok? Vamos falar um pouco agora de fresamento. Quando nós tratamos de fresamento, as oficinas mecânicas, elas são dotadas também, normalmente, de máquinas convencionais, máquinas ferramenteiras. Esse inserto que nós
vemos aqui no canto da minha apresentação é um inserto TPKN ou um inserto TPKR com quebra-cavaco. Esse é um inserto bastante comum, utilizado nas oficinas mecânicas, utilizado principalmente para operações de esquadrejamento, em bastantes casos para faceamento também. É um inserto tradicional, mas é uma tecnologia já um tanto antiga. No mercado nós temos aí outros tipos de ferramentas e eu gostaria de demonstrar para vocês essa ferramenta multifuncional, onde eu consigo empregar no mesmo corpo de fresa 3 diferentes tipos de insertos. Um inserto quadrado, que tanto quanto o inserto TPKN, ele pode ser utilizado em operações de esquadrejamento, faceamento também, porém ele tem uma aresta a mais, então é um inserto muito mais econômico. E além do inserto quadrado, nós podemos montar no mesmo corpo de fresa um inserto redondo, para operações em cópia, operações em faceamento, ou um inserto octogonal, mais econômico para operações de faceamento geral. Então, no mesmo corpo de fresa, eu consigo aplicar 3 geometrias de insertos diferentes, 3 formatos de insertos diferentes, com diferentes quebra-cavacos, que me darão uma flexibilidade muito grande no uso. Percebam no vídeo aqui, pessoal, na sequência, por gentileza, a ferramenta trabalhando em diferentes aplicações de faceamento, desbaste ou acabamento. Então, uma economia de itens de estoque, podendo ser aplicada a ferramenta, tanto em máquinas universais, convencionais, tanto quanto em máquinas CNC, um corpo de fresa para 3 diferentes tipos de aplicação, seja para desbaste, seja para acabamento. Outra operação bastante comum quando se trata de manutenção, pessoal, são furações diversas, sejam elas com máquinas manuais, sejam elas com máquinas de bancada e assim por diante, ou mesmo tornos, independe da máquina que será utilizada. As brocas para uso geral, elas são bastante demandadas e eu gostaria de mostrar para vocês, exemplificar a diferença entre uma broca com afiação convencional, seja ela com acabamento revenido a vapor, oxidada negra, ou brilhante, independente do acabamento externo, ela tem a fiação convencional. E a broca ao lado, ela tem uma fiação em cruz e também, na sua ponta, ela tem cobertura de nitreto de titânio. Percebam aqui nesse vídeo ao lado a diferença entre uma fiação convencional e uma fiação em cruz. Na furação de uma superfície convexa. Percebam a diferença.
Então, a fiação em cruz, ela é autocentrante em situações difíceis, em superfícies irregulares, nós temos a vantagem de ter uma fiação muito mais dedicada para esses tipos de superfícies, além de ser uma fiação que possibilita o emprego da broca de forma autocentrante. Além das brocas para uso geral, nós temos também brocas para furação de materiais de difícil usinabilidade, como aços tratados e aços de elevada resistência. Aqui nós temos o exemplo de duas diferentes brocas, uma broca com comprimento normal de 338 e a versão dela curta, que empregada, por exemplo, em operações manuais, ela acaba sendo mais estável, não é? Essa broca, ou essas brocas, elas são fabricadas em aço rápido com cobalto, que nos darão uma maior resistência ao desgaste, possibilitando emprego, então, em materiais de difícil usinabilidade, como aços com dureza até 49,50 ROC-UC. Uma outra possibilidade, pessoal, são brocas, ou esse outro tipo de broca A160, também na versão de 338 ou na versão curta, onde o corpo da broca ele é em aço rápido, porém a região de corte ela possui insertos de metal duro soldado que são a região de corte. Nesse sentido, eu tenho um corpo bastante tenaz e uma região de corte com uma resistência ao desgaste superior, também proporcionando cortes, furações em materiais de difícil usinabilidade também. Aqui nós temos um exemplo dos nossos machos de canal reto, ponta helicoidal ou canal helicoidal. Todos os nossos machos, eles são fabricados em aço rápido sinterizado, que nos darão desempenho superior em relação ao aço rápido tradicional. Aqui nós temos, pessoal, um kit pronto, que é o nosso Duopec. Qual que é a vantagem desse kit? No kit nós temos a broca já para o pré-furo, para a rosca que você deseja fazer. Por exemplo, uma rosca M8, a broca já é 6.8 no kit. Além da broca para realizar o pré-furo da rosca, nós temos então o macho manual, ou a própria broca, mais um macho máquina, seja ele ponta ou canal helicoidal. Então, a grande vantagem é você ter já o teu processo simplificado. Ao requisitar do teu estoque, você já requisita o conjunto para realizar a rosca que você precisa. Eles vêm nesse invólucro plástico, né, de fácil manuseio, proporcionando para você, então, maior simplicidade no manuseio das ferramentas que você precisa roscar. Se necessário substituir um ou outro, as peças, seja broca ou macho, elas são vendidas de forma avulsa também, podendo então completar o kit se uma peça ou outra desgastar primeiro. Outra solução, pessoal, para a área de MRO é o nosso jogo de broca e macho. Nós temos o kit aí com uma caixa que vai de rosca M3 até M12, também com a broca e o respectivo macho já para fazer a rosca que você deseja, ok? Também uma solução bastante importante para que os mecânicos possam ter. Falaremos um pouco agora de limas rotativas. Limas rotativas, pessoal, são uma solução bastante interessante para rebarbação de superfícies, para remoção de áreas soldadas, ou remoção de áreas com excesso de solda e normalização de superfícies a depender da forma da geometria que você vai normalizar. Nós temos diferentes tipos, diferentes geometrias de limas, esféricas, cilíndricas, cônicas e assim por diante. A vantagem de uma lima rotativa em comparação com uma ponta montada de material abrasivo é que você tem uma maior remoção de material. A tua taxa de remoção de material ela cresce substancialmente, além de que a vida útil é N vezes superior em se comparando com uma ponta montada. Percebam aqui.
com a remoção do excesso de solda com a lima rotativa. Uma outra solução que nós dispomos, pessoal, dentro da área de limas rotativas, são limas exclusivas para remoção de parafusos quebrados, que nós falamos no início. Essa lima ela tem corte no topo, 180 graus, e a lateral ela é lisa, para que você não danifique a rosca. Então, você entra com essa lima, remove o excesso do parafuso quebrado, normalizando a superfície, vem com esse segundo tipo de lima, que tem corte a 150 graus também no topo, e faz a preparação para que você possa entrar com a broca sem nenhum tipo de problema. Não vai danificar a tua rosca, vai ser de forma simples e rápida, e muito mais vantajoso o processo de que você utilizasse uma máquina de eletroerosão, por exemplo. Então, um processo bastante simples, uma solução aí para remoção de parafusos quebrados. Aqui, para encerrar minha apresentação, pessoal, uma outra solução para rosqueamento de ligas endurecidas, aços tratados termicamente. É uma máquina confeccionada exclusivamente aí para rosqueamento em aços tratados ou aços de alta liga, como Tulox e outros materiais. Nós temos ele em versão com ponta helicoidal ou canal helicoidal com 15 graus. Percebam aqui no vídeo o rosqueamento num Tulox 44, material com 44 HRC de dureza. Então, o rosqueamento em Tulox 44, material de difícil usinabilidade, um material para um rosqueamento bastante dificultoso, não é? Com o nosso macho aí da linha Shark, anel preto, Black Shark, nós conseguimos aí desempenho excelente na furação de materiais de difícil usinabilidade, materiais de difícil dureza e resistência. Agora o Baroni deve estar falando com mais detalhes, mas percebam também a necessidade aí do uso do lubrificante, do refrigerante de forma correta. Legal, Marcel, muito obrigado. Baroni, mais uma vez, só confirmando o seu áudio para ver se todos aqui te escutam bem. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Excelente, confirmado aqui, te escuto bem. Pessoal, qualquer coisa, só interagir conosco sobre a qualidade da transmissão. E vamos partir agora para a parte de soluções químicas para MRO. Nós falaremos inicialmente com o Baroni sobre fluidos de corte, inclusive até como um complemento a essa bela apresentação que o Marcel da Dormer Pramit nos passou agora. Falaremos sobre limpeza e conservação na parte de manutenção, reparos e a parte de usinagem. Explicaremos um pouco sobre as variedades de protetivos anticorrosivos que são bem-vindos nessa parte de MRO para o setor de usinagem e seus trabalhos ali presentes. E estamos deixando um último tópico, pessoal, que acreditamos que será de grande interesse a vocês, porque trata-se de uma solução inovadora que ganha cada vez mais mercado para essa parte de manutenção, reparo e operação no setor de usinagem. Então, fiquem atentos a essa dica final do último tópico. E, Baroni, por gentileza, vamos começar. Ok, Bruno, obrigado. Obrigado, Marcel. Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença.
Esperamos que o conteúdo aqui seja de interesse de todos para ajudá-los aí nos problemas do seu dia a dia. Bom, vimos aí muitas ferramentas com toda a tecnologia desenvolvida pela Dormer, e o próprio Marcel comentou de muitos problemas aí envolvendo o MRO e as dificuldades de usinabilidade, rosqueamento em materiais endurecidos e encroados. Tá, iniciamos a nossa apresentação com as soluções de fluidos de corte, tá, que são produtos de caráter funcional e econômico, com o objetivo de maior lubricidade e refrigeração. Dentro dos fluidos, vocês vejam aí na imagem que está correndo, tá? Nós somos líder no mercado, Tapmatic é líder no segmento de fluidos de corte, com uma linha muito completa, tá? Desenvolvemos recentemente um bico diferenciado, mais longo, 2 vezes maior do que o normal de mercado, visando a questão da segurança do operador. É sempre importante que em MRO nós tenhamos aí a segurança, tranquilidade, que o operador faça seu trabalho tranquilo. Esse bico deixa a mão mais distante da operação, tá? E também facilitando o acesso em locais com maior dificuldade. Também tem um sistema de economia de líquido, tá? Não jorra excesso, então você trabalha com o líquido de forma econômica e eficiente. Tá? O objetivo aqui é identificar um pouquinho para vocês qual a forma de você estar identificando o melhor fluido para o seu processo. Tá? Então, você tem que avaliar, primeiramente, qual o tipo de operação que você tem e o tipo de máquina. Tá? Em geral, essas latas são utilizadas de forma manual. Então, os fluidos são da nossa linha Kimatic e Tapmatic, são agrupados por cores e números da lata, cada cor e número entra para um grupo de materiais. Nós não vamos ficar detalhando muito tecnicamente, individualmente, tá? Mas o que é importante você visualizar é que é um fluido de melhor qualidade, que te dá melhor desempenho, tá? Maior vida útil das ferramentas, um bom acabamento, produtividade com menor esforço de corte, tá? Sempre com as versões ecológicas, tá? Inclusive com fluido base d'água atendendo normas ambientais. Tá? Então, tudo que você precisa em MRO é ter uma operação rápida e eficiente. Tá? No momento que você para o equipamento, tem uma recuperação rápida, uma furação, uma rosca, para voltar o equipamento em operação. Tá? Principalmente situações de materiais duros, endurecidos, como o Marcel comentou. Tá? Na sequência, temos uma outra versão de fluidos ecológicos, fluidos de base integral, mineral, tá? São fluidos oleosos, também utilizados para operações de usinagem pesada e contínua, tá? Dentro do MRO, com muitas operações manuais. Os fluidos também são utilizados em máquinas operatrizes, roscas pneumáticas, roscas manuais, ferramenteiras, tornos e fresadoras, e podem ser utilizados aí com as latinhas que nós vimos e também jorrando, como no caso aí dessa máquina, uma rosqueadeira de tubos, tá? Onde você aplica, preservando a vida útil do cocinete, fazendo com que você tenha uma rosca de melhor acabamento, evitando aí problemas na montagem ou até vazamentos indevidos aí. Tá bom? Dando sequência à lubrificação de usinagem, aqui o tradicional óleo solúvel, tá? Conhecido, acho que por todos, tá? Com o objetivo principal de resfriar e lubrificar a operação, tá? No MRO, você precisa aí de um óleo confiável para evitar paradas, evitar problemas, tá? Isso é uma ferramenta que você está utilizando, e a ferramenta você não pode se preocupar com ela, ela tem que fazer a parte dela. A Kimatic e Tapmatic tem a linha ME, são solúveis de formulação de última geração, tá? Com versões leitosas de formulação moderna, versões translúcidas sintéticas e translúcidas de base sintético-vegetal. São produtos eficientes, com alta durabilidade na máquina, que oferece para você uma redução no descarte de óleo, que é muito importante, que nós vamos falar mais à frente também. Nós temos um suporte técnico para monitoramento, atendendo normas ecológicas e ambientais.
ele te dá maior vida útil de ferramentais, maior produtividade e segurança nas operações. Isso é muito importante, o óleo solúvel não gerar dermatite, alergias para o operador. Então, nós sempre visamos aí a segurança do operador. São produtos utilizados normalmente recirculantes, tá, em usinagem contínua, lembrando sempre que a lubrificação de usinagem tem que ser suficiente para a operação e de forma contínua, não tendo interrupção, tá? Então, é mais uma de nossas opções, com produtos de longevidade no tanque da máquina e alta qualidade no seu trabalho e resultado para o MRO. Dando sequência, então, o óleo solúvel é recirculante na máquina, mas tem muitas máquinas dentro do MRO, as ferramenteiras, mandriladoras, furadeiras de coluna, radiais, que não têm preparação para lubrificação, tá? Nós temos um sistema de nebulizador, é o sistema MQL, que é a mínima quantidade de líquido necessária para a operação, tá? Esse sistema consiste em um equipamento compacto, que vocês estão vendo aí no vídeo, ligado ao ar comprimido. Ele faz uma sucção pelo bico de um líquido colocado num reservatório, que é uma névoa contínua e controlada, sem sujeiras, sem excesso, usinagem tecnicamente eficiente, é uma usinagem limpa, tá? Evitando desperdício, eliminando o descarte de óleo. Tem uma questão ambiental muito interessante aí também. Ele é de fácil instalação e pode ser colocado em máquinas, aí, trocar de máquina com maior facilidade. Então, dentro do MRO, ele te traz uma grande solução, que você pode estar colocando aí um fluido de melhor qualidade para fazer uma furação no material temperado, duro, tá? Usinagem limpa e eficiente. Sempre uma versão muito barata e econômica. Uma outra situação são usinagens em equipamentos convencionais que você tem lubrificação, mas às vezes você tem problemas de sujeira ou melhorias de usinagem que você precisa ali. Um exemplo, imagine um torno com uma peça de grande diâmetro, você aplicando um óleo convencional, com aquela quantidade de líquido, ele vai centrifugar pela rotação da peça, e vai jogar óleo para todo lado ali no operador, na parede. Então, normalmente você trabalha aí com um para-brisa ali na frente, né? Um para-óleo ali. Então, com esse sistema, você elimina esse excesso de óleo, elimina a sujeira, elimina o desperdício. Uma forma muito econômica para você trabalhar aí. Tá bom? Temos dois líquidos aí, desculpe, para trabalhar com o equipamento, que são os fluidos Kimatic Jet e fluido para alumínio. São fluidos base d'água bastante interessantes, atendendo normas ambientais e ecológicas aí também, bastante eficientes, sempre visando segurança também do operador, tá bom? Passando à frente aí, então, a lubrificação com óleo solúvel, ou até mesmo somente ar, às vezes, tem muitas situações, você precisa levá-la até a área de corte, a área de operação. Todos conhecem aí aqueles flexíveis metálicos, né? Muito bonito, aparentemente, mas há uma longevidade pequena, tá? Ele, com o tempo de uso e manuseio, você tem aí uma perda de fixação do flexível metálico na operação, tá? Dificultando aí a lubrificação adequada para o processo. Tá? Quem já não viu aí um flexível amarrado na tubulação ali com um arame, alguma coisa no sentido. Para essa solução, a Kimatic Tapmatic tem a linha Fixoflex, importadora exclusiva no Brasil. São flexíveis de um plástico rígido resistente, tá? Com grande durabilidade, não oxida, tem uma grande resistência ao trabalho. Ele é de fácil composição, você tem um catálogo com diversas peças, com 3 diâmetros diferentes de passagem de líquido. Você consegue fazer uma composição dele bifurcando, levando um bico específico em várias configurações e posições, dependendo da sua geometria de peça e do seu tipo de usinagem, levando uma lubrificação eficiente, tá, para o processo ali com a abundância necessária. Se houver um desgaste, normalmente ele é um desgaste localizado, as peças são vendidas avulsas ali, você consegue fazer a troca com facilidade aí,
e uma composição muito prática para o seu processo, tornando o seu trabalho muito mais simples e mais eficiente no teu momento aí de usinagem. Dando sequência aí, entramos num novo tópico, que é a limpeza e conservação, tá? Com alguns itens diferentes aí. Quando falamos de limpeza e conservação, iniciamos aí pela questão da limpeza de máquinas, tá? Do óleo solúvel. O óleo solúvel é necessário que você tenha boas práticas para ele, né? Então, a gente está pensando aqui também na questão de conforto do operador e eficiência do óleo, tá? Você tem que também ter um pouco de cuidado com boas práticas de higiene com o óleo e limpeza do entorno. O óleo é para ser monitorado, pH e concentração, corrigindo a emulsão preventivamente aí quando necessário, tá? E nós temos aí um monitoramento, assistência técnica com técnicos e produtos para você fazer a limpeza da sujeira e a asepsia do tanque com o Limpomac, tá? Esse é um produto bactericida que você faz a limpeza do tanque aí sem problemas. Então, sempre visando a questão também evitando a dermatite, tá? Que é a alergia que pode provocar pelo operador com um óleo contaminado. Quando ele se contamina, muitas vezes ele forma uma biomassa apodrecendo, né? E acaba, às vezes, entupindo dutos de circulação de líquidos dentro da máquina, evitando aí a lubrificação adequada no teu processo. A seguir, vemos aí a linha do desengraxante ED-Solve, tá? Dentro das boas práticas, você tendo o equipamento em ordem e pronto para uso, né? De forma limpa e correta, é sempre bom, o trabalho flui mais. É importante que você tenha aí a limpeza do equipamento, até da própria peça que vai para a máquina, às vezes, né? Quando você desmonta uma caixa de engrenagem ou alguma peça que você vai fazer a manutenção, você tem que limpar, tirar a graxa velha, a oleosidade, ou até mesmo a limpeza da própria máquina, tá? Atualmente, você vê muito a questões de querosene, diesel no processo, você troca uma gordura limpa por uma gordura suja, a superfície ainda fica oleosa, tá? Então, é sempre importante. Nós temos aí o ED-Solve, que é um desengraxante base d'água, diluído 1:5, 1:10 para limpeza pesada, com várias diluições para limpeza média, e pode ser aplicado ou por imersão, ou até mesmo em tanques, tá? E reutilizáveis, ou mesmo nas bombinhas aí, borrifando e passando uma estopa, uma buchinha, alguma coisa, você vai fazendo a limpeza das máquinas aí, veja só como é a eficiência desse produto aí no processo, muito rápido, limpo, ecológico e eficiente, tá bom? Também, dentro da situação atual de prevenção ao Covid, né, o Covid se aloja a sujeiras e gorduras, correto? Então, você tirando essas sujeiras indesejadas do teu meio de trabalho, aí, da tua área de trabalho, você tem menor propagação do vírus. Então, você também está contribuindo com a segurança, tá, a saúde dos seus funcionários aí, da sua área de operação. Pisos, máquinas e equipamentos aí, tá bom? Dando sequência, tá, vemos aí uma outra situação de manutenção. Vocês conhecem aí as mesas de corte plasma, tá? São mesas de corte com as tochas, né? Gerando alto calor no processo, cortando as chapas aí. É uma mesa CNC. Essas mesas normalmente trabalham com uma lâmina d'água. E essa lâmina d'água, muita gente não usa nada, então a água apodrece com facilidade, o caso de uma manutenção, ou às vezes usa até óleo solúvel, tá? Que gera um resíduo oleoso no processo aí, que também tem várias complicações. Então, acaba gerando oxidação nas estruturas da máquina, nas grelhas, a própria oxidação da água leva a oxidação para a peça e oxida equipamento, peça, e também provoca aí um descarte frequente dessa água, tá? Propaga até mosquito da dengue aí dentro. Quando corta, gera muito calor e o material derretido necessita da água para ele solidificar novamente e fazer uma limpeza melhor aí posteriormente. Com o uso do produto da Kimatic Tapmatic Preserve Plasma, tá? Ele é um líquido, tá, translúcido. 1 litro do produto faz 500 litros de solução, tá? Ele é 2 em 1.
tá? Ele é um anticorrosivo, então ele evita que essa água oxide as estruturas de carbono da máquina. E também evita que, quando espirrada na peça, essa peça se oxide pela água aí. E é um preservante para a água também, evita que essa água apodreça, tá? Então, dentro do MRO, a manutenção preventiva do equipamento é muito importante para a hora que você precisa fazer a sua operação, tá? O equipamento esteja em ordem e não te atrapalhe no processo aí. Então, ele é um produto muito eficiente, muito econômico, tá? 1 litro fazendo 500 litros, tá? Tem um bactericida de alto poder, que te dá uma boa estabilidade, e você monitora o pH dele pela coloração. Ele tem uma coloração azulada, e você visualiza pela intensidade da cor se ele está mais ou menos, e você necessita só da reposição do produto para mantê-lo ativo aí, tá? Então, mantém uma solução inodora, sem apodrecimento, por muito mais tempo dentro do teu trabalho aí, tá bom? Muito rápido, eficiente e barato. Na sequência das limpezas, vemos aí o Kimox, que ele é um decapante, tá? Um decapante de base ácido inorgânico, e acaba te auxiliando na remoção de oxidação, tá? E sujeiras, tá? Incrustações em superfícies metais ferrosos, incrustações de máquinas, equipamentos. Então, ele é um decapante de superfície e fosfatiza também, que pode até ser pintado. Mas, no caso aí, você veja com a buchinha rapidamente, aplicado com bucha ou pincel, ou até por imersão em tanques, você consegue estar fazendo a limpeza da oxidação sem necessitar de alguma ação abrasiva de uma lixa ou de um jateamento que seja, que pode danificar, às vezes, superfícies de máquinas e equipamentos. Ao lado aí nós vemos uma proteção telescópica aí de uma carenagem de um torno vertical, onde foi feito o mesmo processo que você viu aí nessa mesa, tá? E sempre lembrando que, após a utilização, aplicou um pano úmido para neutralização do produto e um protetivo, senão você tirou toda a proteção também, junto com a oleosidade. A proteção da peça, um protetivo se faz necessário aí para que você mantenha essa superfície limpa por mais tempo. Você veja bem a visualização aí, que ficou muito legal. Finalizando aí, então, entramos na linha dos protetivos, que falamos aí agora também. Temos uma linha de protetivos diversificadas também. Iniciamos aqui pelo protetivo 10, tá? Ele é um protetivo fino, tá? De película não oleosa. Ele seca, tá? E acaba não deixando oleosidade na superfície, ideal para situações onde você precisa aí da lubrificação sem sujeira, por exemplo, às vezes instrumentos de medição em laboratório, tá? Mas, mais que isso, até ele tem a capacidade de lubrificar mecanismos delicados, tá? Como os micrômetros, os comparadores aí, e não afetar a precisão do equipamento. No caso até do comparador, você tem às vezes uma infiltração de óleo no canhão do relógio comparador, que com o tempo leva ao travamento do equipamento. Então, a aplicação preventiva do Kimatic 10 ali, você tira essa sujeira acumulada e tem o equipamento lá, o aquabador, por mais tempo em uso aí. Na sequência temos o Kimatic 20, que é um super desengripante, tá, de alta performance. Tá, um lubrificante industrial para trabalhos pesados aí. Nós temos um videozinho rápido aí, mostrando a ação desengripante dele, é uma peça que fica ao tempo, que vejam que o soquete não mexe aí. Tá? E após algumas aplicações, isso é um vídeo que foi compilado, leva muito tempo, às vezes, para você conseguir fazer a ação do produto, tá? E após aplicações com o produto, repetidas aí ao longo de um período, você consegue começar a mexer essa porca nessa barra roscada aí, nesse parafuso, tá? Então, o que eu digo para vocês é que é uma grande solução para você no MRO, no momento que você vai desmontar um equipamento para manutenção, com uma peça emperrada, oxidada, que te traz dificuldades aí para retirá-la, tá? Você aplicar o produto, ter um produto eficiente em mãos, tá? Aonde aquele seu produto que você tem, o seu desengripante que está aí na tua oficina, não funciona, tá? Você tem um potencial de resultado muito grande com o nosso Kimatic 20, tá? Ele é muito mais eficiente, tá, do que os produtos normalmente encontrados no mercado aí.
Na sequência aqui, o Kimatic 30, um protetivo de película cerosa fina, tá? Te dá uma grande proteção para peças usinadas ao estoque, que você não pode ter oxidação. O 40 ao lado, ele já é um protetivo mais denso e ideal para situações de peças estocadas em sol e chuva, tá? Resiste bastante aí a questão da lixiviação pela chuva e ao sol. O Kimatic 30 atrás, eu não comentei, ele é um produto utilizado, por exemplo, para peças de exportação, tá? Bastante eficiente essa linha, que te traz muitas soluções aí ao longo da manutenção. Mais um protetivo na linha, que esse caso aqui é um protetivo por barreira também, que é um emborrachamento a frio. Você veja uma imagem aqui no videozinho correndo, ele é uma borracha líquida que seca ao tempo, formando uma película emborrachada na superfície, de fácil remoção. Você passa um estilete ali, você consegue fazer essa remoção. Então você pode aplicar ou por imersão, ou por pistola de pintura até, ou pintando com uma trincha, tá? Aplicado com trincha. Então, você tem aí muitas vezes superfícies de eixos que necessitam de acabamento, ou peças retificadas que você precisa proteger tanto da oxidação, quanto às vezes do atrito, de um contato eventual aí com alguma coisa que possa danificar aquele acabamento, aquela rugosidade de superfície ali comprometendo, tá? E temos eles em algumas cores diferentes, tá? Que pode facilitar para você para identificar alguma situação, e também utilizado às vezes até para você uma questão ergonômica ou de segurança com ferramentas ou até mecanismos dentro da tua indústria, acolchoando aí algumas peças, um mecanismo de ação, volantes e coisas do tipo aí. Uma questão ergonômica também. Entramos aqui onde o Bruno falou, que é a nossa dica especial do final da nossa apresentação, que é a linha Plastil da Kimatic e Tapmatic. É uma linha bastante variada, com diversos produtos, onde nós vamos concentrar aqui a nossa apresentação aos produtos voltados para soldagem a frio, tá? São produtos base epóxi com carga de aço, bicomponentes, parte A mais parte B, misturados na proporção correta de cada produto. Ele vai endurecer em determinado tempo, cada produto tem um tempo específico, tá? Que possibilita você fazer várias recuperações aí dentro da tua manutenção. Você imagina um produto com carga epóxi, com epóxi carga de aço, com alta adesão, tá? Alta tenacidade, moldável, tá? E usinável com uma boa ferramenta. Você tem que ter uma boa ferramenta para usiná-lo aí também. Ou às vezes dá o acabamento sem usinagem, depende do caso. É uma grande alternativa à solda elétrica. Não substitui em algumas situações, mas é uma grande alternativa à solda elétrica, porque a solda elétrica tem, apesar de eficiente, ela tem o calor gerado no processo aí que compromete, às vezes, muitas situações de tolerância, de peças de empenamento, né, deformações, que acabam comprometendo aí estruturalmente ou dimensionalmente a peça aí. Então, isso te traz muitos problemas. Então, você veja aí, por exemplo, um eixo, tá? Isso é um caso real, que foi desgastado pelo assento de um retentor, aliás, de um anel de vedação, o retentor, o anel de vedação, e foi feita a recomposição localizada e lixamento, foi dada a rugosidade no eixo igual ao material original, tá? Bastante eficiente, tá? Com excelente resultado, e nós vamos fazer um teste aí agora. Você veja, por exemplo, que passou um óleo na superfície, nós vamos montar a vedação aí. Observe que você está limpando o óleo da superfície, tá? Significa que essa vedação aí foi bastante eficiente, tá? Muito interessante, rápido, econômico, feito dentro da manutenção, tá? Com a grande facilidade para o pessoal, tá? Recuperar aquele equipamento, tá? Vemos mais à frente aí algumas outras opções, por exemplo, uma peça em alumínio,
está fundido, que após a usinagem apresentou alguns problemas de porosidade. A solução seria solda MIG para alumínio, tá? Muitos problemas envolvidos aí com o calor, ela tem um problema dimensional muito restrito ali, e o calor poderia gerar empenamento e problemas ali na montagem do equipamento. Foi feita a preparação e a recuperação do equipamento a frio, tá? E dado o acabamento, sem problemas, rápido e eficiente para o processo ali. Abaixo nós vemos um rotor de bomba, onde teve um problema causado pelo desgaste de uso na boca de sucção. Foi aplicado plastil na massa 4:1 com aço, e posteriormente usinado, no caso, substituindo aí o que seria feito com uma solda, com possibilidades aí talvez de empenamento também, com problemas depois da montagem. Mais um exemplo à frente, esse é um caso mais complicado ainda, que é um eixo de uma volandeira de usina, uma engrenagem de moenda de cana. São peças de grande dimensão e peso, 30, 40 toneladas, são eixos aí de 500 milímetros de diâmetro, nesse caso, onde tem um desgaste no assento de vedação do óleo de lubrificação. E também um desgaste estilo meia cana, foi preparado manualmente a superfície, aplicado o plastil 4:1, esperou o tempo de cura e o acabamento foi dado com lixa, tá? Uma cinta de lixa que vai abraçando o eixo e dá o acabamento perfeito aí, mantendo a vedação do equipamento, tá? Rápido, prático, feito no local, ao lado da moenda de cana, muito eficiente, tá? Evitando o transporte, uma série de transtornos que isso aí poderia causar. No próximo, nós vemos o exemplo de um suporte de eixo de ventilador, tá? De motor de ventilador, onde o rolamento interno começou a gerar uma folga no alojamento, que seria aí uma solução para embuchamento. O embuchamento é uma situação muito mais complicada, e no MRO aí, na manutenção, você precisa de agilidade, né? Você quer a coisa resolvendo rápido aí. Então, você fez a preparação, faz a preparação no alojamento, aplica o produto, usina, monta o rolamento e já está ali pronto para montar o equipamento e entrar em operação. Uma forma muito rápida e eficiente para que você possa dar sequência no teu processo de manutenção de MRO. Finalizando aqui o nosso caso, um exemplo de um eixo, tá, da capacidade da linha Plastil Tapmatic, soldagem a frio, em unir materiais e materiais de ligas diferentes, tá? É uma coisa difícil você fazer isso, até mesmo com uma solda elétrica, você precisa de uma solda mais especializada. Esse caso é um exemplo da união de um eixo de aço carbono com uma bucha de latão. Então, você vê aí bastante eficiência, uniu, dá uma excelente resistência, usinabilidade, perfeito para muitas soluções aí de recuperação de trincas, de onde você tem perda de material, tá, de tubulações, dentro da sua manutenção. Finalizando aí, então, nós temos a linha soldagem a frio, tá, que são 4 produtos. Nós vamos entrar nos detalhes específicos de cada um, tá? No nosso site você encontra a ficha técnica disponível, com tudo para você tirar dúvidas aí, outros exemplos. Nós temos aí usinagem com 6 horas, o primeiro, usinagem com 2 horas. Esse terceiro aí, que é o Rapid, esse é um produto para reparos de emergência, tá? Onde você tem um furo vazando, um vazamento, tá? E você precisa rapidez. Produtos que são inflamáveis ou vazamento que geram mais problemas aí dentro do teu processo, você consegue fazer a recuperação aí em 5 minutos, preparando a superfície, secando, estancando esse vazamento por alguns momentos, e você consegue fazer essa recuperação de uma forma rápida e eficiente no local, pronto para uso em seguida. Por último, também solda a frio, só que esse é carga de aço. Muito utilizado em situações onde você tem fluxo abrasivo, tá, e um problema de agressão química do produto, tá? Ele tem maior resistência para esse caso. Tá bom, pessoal? Abrimos agora, então, para perguntas. Vamos ver se a gente consegue respondê-las aí para vocês. Obrigado.
Muito bem, pessoal. Bom, vamos dar sequência agora aqui respondendo as perguntas que chegaram primeiramente ao vivo. E Marcel, já peço uma ajuda aqui, nós temos já uma primeira pergunta. Deixa eu só retornar, que eu fiz um clique aqui que acabou saindo da sessão, mas só um minutinho. Só mais um segundo. Ok. Aqui. Marcel, não existe, talvez você já tenha respondido na apresentação, mas acho que é legal a oportunidade para reforçar. Não existe broca de metal duro? Poderia falar mais a respeito? Claro, claro. Nós procuramos nos concentrar aqui em soluções para MRO. Quando se trata de MRO, nós partimos da premissa que são pequenas usinagens, pequenas quantidades, máquinas convencionais e assim por diante. Aí nós estamos falando de materiais diferentes. Quando nós tratamos de aço rápido, ele vai mais ao encontro daquilo que nós nos propusemos a falar, que é MRO. Brocas de metal duro, elas são aplicadas para situações onde eu tenho maior estabilidade de máquina e maiores lotes de produção. Aí é para produção mesmo. As brocas de metal duro, elas podem ser utilizadas em situações decorrentes de MRO, mas elas requerem maior estabilidade. Elas não poderão ser aplicadas, por exemplo, numa furação manual, onde eu não tenho estabilidade durante a minha aplicação, porque ela vai se quebrar. O metal duro é um material muito mais sensível a variações no processo. Então, são questões de aplicação diferente. Como o nosso foco hoje foi MRO, pequenos lotes, então nós falamos mais em aço rápido. Porém, sim, claro, existe o metal duro e ele é largamente utilizado na indústria metalmecânica aí. Perfeito, obrigado, Marcel. Eu tenho uma próxima pergunta que talvez já tenha sido respondida por esta pergunta anterior, mas só para conferir. Então, qual a diferença entre o aço rápido e metal duro e suas respectivas aplicabilidades? Claro, claro. Como nós comentamos, então, o aço rápido é um composto basicamente de ferro, carbono e outras ligas aí, cobalto, que darão ao material final uma dada tenacidade, uma resistência ao desgaste. O composto metal duro, basicamente, ele é tungstênio e cobalto, completamente diferente do aço. Então, uma liga muito mais dura, uma liga mais nobre, mais cara, por sinal. E a aplicabilidade de um ou outro está relacionada àquilo que você vai realizar. Como nós comentamos aí, MRO, pequenos lotes, pequenas quantidades de peças, o aço rápido se encaixa melhor. O metal duro, dada a sua capacidade de resistência ao desgaste ser muito mais elevada, então em aplicações em corte contínuo, ele é muito mais resistente, dura muito mais, né, em situações estáveis. Perfeito. Tem mais uma para você aqui, Marcel. Estou indo na ordem aqui do cronograma, da sequência. No caso do macho máquina, não é preciso passar os 3 machos igual ao manual? Não. Macho máquina, ele já tem toda a geometria, todo o conceito de você finalizar a rosca numa passada só. A característica, a ponta, a entrada do macho, ela é mais adequada para que você faça a rosca numa passada só. O mesmo macho máquina, a gente está acostumado aqui no Brasil com os nossos machos conforme Normadin, e eles são necessários passar 3 machos. Mas como eu comentei lá no caso do Duopec, o macho máquina, você vai fazer a rosca também numa passada só, que são machos da norma ISO que tem o perfil completo. Os perfis que a gente está acostumado são os perfis parciais aí, rosca seriada, aí você precisa passar 3 machos. Mas tanto o macho máquina e os machos manuais dentro da norma ISO, eles não têm necessidade de você passar primeiro, segundo e terceiro macho. Perfeito. Marcel, acho que é importante a próxima pergunta, apesar de ter sido respondida no início, mas talvez para alguém que chegou depois, e é legal para a gente também criar já a cultura, o conhecimento da sigla MRO. Alguém perguntando novamente aí sobre essa sigla e o conceito de MRO. Claro, claro. Essa sigla, pessoal, é uma sigla internacional, inclusive, no inglês é também Maintenance, Repair and Operation, que nada mais é do que manutenção, reparo e operação. É uma sigla que está totalmente ligada a áreas de apoio à produção, manutenção, reparo e operação. São
materiais que nós utilizamos a produção, materiais que são necessários para o bom funcionamento da produção, porém que não estão diretamente atrelados ao produto. São ferramentas, lixas, materiais químicos, como nós comentamos, vocês comentaram bastante, e outros materiais que não estão diretamente, ou não são diretamente ligados ao produto em si. Perfeito. Bom, partindo para a próxima, tenho duas perguntas em uma aqui, pela mesma pessoa. A Kimatic possui algum fluido de corte específico para se usar em usinagem de peças que foram soldadas ou que sofreram encruamento? Baroni, você teria alguma recomendação? Marcelo, sim, Bruno. Deve ficar à vontade também para complementar nesse processo. Tranquilo. Dentro da nossa linha de fluidos, com aquela nomenclatura que nós vimos nas latas ali, nós temos o fluido, o superfluido Kimatic número 3, que é a lata verde, tá? É um fluido ecológico, oleoso, tá? Indicado para situações de usinagem de materiais duros, tá? Esse é o melhor fluido para esse tipo de situação, tá? Bastante eficiente, tá? De excelente custo-benefício para o processo aí. Legal. Marcelo, existe uma dúvida sobre coerência ou não de uso de um fluido combinado com limas rotativas em materiais ferrosos. Você deixaria essa recomendação? É uma boa pergunta para a gente entender aqui. Materiais ferrosos, normalmente as aplicações em limas rotativas, elas são feitas de forma a seco. Perfeito. Nós não recomendamos o uso de líquido. Normalmente, o que acontece? Como você tem normalmente operações manuais, e você não tem um controle da profundidade do dado de corte, e você não tem dados de corte constantes, a gente recomenda seco. Por outro lado, as limas elas podem ser empregadas também em máquinas. Eu tenho exemplos aí de clientes que utilizam limas rotativas em acabamentos dentro do centro de usinagem. Nesse sentido, se você tem uma operação estável com dado de corte constante, aí é possível sim aplicar também líquido refrigerante, emulsão, fluido de corte aí para melhorar o processo. Se você tem uma situação estável, sem problema nenhum, você pode aplicar. Do contrário, é recomendado que você não utilize. Bruno, uma ressalva aí também. Legal. Um cuidado, porque como é uma operação manual, esses equipamentos são com alta rotação. Se você aplicar fluidos aí, ele pode centrifugar isso e espalhar para todo lado aí também. Então, pode gerar um outro problema aí também. Perfeito. Sujeira no ambiente, né, Baroni? Sim. Excelente. Bom, vou deixar a próxima pergunta, acho que vale para os dois fabricantes. Boa tarde, gostaria de saber se seria necessário EPI para a utilização dos produtos. Se você quiser começar, Marcelo, depois vejo com o Baroni a parte de químicos também. Claro. EPI é primordial, né, pessoal? Quando se trata de operação de máquina, óculos de segurança, protetor auricular, dependendo do grau de barulho, é necessário sempre utilizar, não está descartado o uso nunca, né? E aí, dependendo, aí o Baroni pode falar com mais propriedade, o uso de luva, a depender do fluido, daquilo que ele está utilizando, também é necessário, né? Mas quanto à operação mecânica em si, com certeza, é um ambiente sujeito a cavacos e tudo mais, então, com certeza, é necessário o uso de EPI, sim, com certeza. Sim, concordo, e também tem uma situação, uma é a proteção mecânica envolvendo as operações aí, como um óculos de proteção dos cavacos, né? E a outra proteção em relação aos produtos químicos. Nós temos uma linha, no caso, muitos produtos com base ecológica, que não tem toxicidade, não nada agressivo, mas alguns produtos que podem gerar algum problema de irritação, contato com pele, sim, tá? Mas é sempre recomendado o uso de óculos, luvas e o protetor, no caso, tá, uma questão de segurança do trabalho. É sempre bem recomendado, sim. Perfeito. Apesar dos produtos ecológicos aí, né, Bruno? É isso aí, concordo, perfeito. Deixa eu ver, mais uma próxima pergunta. Estão chegando novas perguntas ao vivo aqui, então já vou começar a publicar. É possível soldar metais com materiais plásticos com a linha Plastil? Bom, nós temos aí uma regrinha básica
para saber nos ajudar aí a identificar a utilização do plastil. Primeiro, você vê a questão da temperatura do processo, que é o limite do produto, 90 graus contínuos e 100 graus de pico. Segundo, é o esforço que essa peça vai sofrer e o grau de responsabilidade que você precisa dela, tá? Ela não substitui a solda elétrica ou outros processos ali mais técnicos, talvez, tá? Mas ela é uma grande alternativa e com excelentes resultados em muitas situações. Por último, a pergunta é qual é a responsabilidade dessa recuperação. Então, se não der certo, o que acontece? Tá? Então, é meio subjetivo, mas nos leva a avaliar aí possibilidades. Então, objetivamente falando, a solda a frio, ela une materiais de ligas diferentes que sejam rígidos, onde você possa fazer uma preparação adequada de superfície, tá? Uma preparação de rugosidade, às vezes uma preparação mecânica com ranhuras e encaixes, tá? Para aumentar essa resistência. Se você soldar, por exemplo, 2 chapas de aço carbono bem preparadas, você vai precisar aí de uma carga de 2,5 a 3 toneladas para você soltar uma área equivalente a aproximadamente 5x5, tá? Uma grande resistência de soldagem e aderência de superfície. Porém, nós precisamos ver qual é o esforço daquela peça. Então, o material plástico utilizado aí é rígido, tá? Qual o esforço que você vai ter? Fica meio um pouco subjetivo para a gente estar recomendando. Nós podemos estar entrando em contato posteriormente e avaliando particularmente a sua necessidade aí especificamente. Perfeito. Bom, pessoal, como nós temos basicamente só mais 2 perguntas aqui, apesar de ter já estourado um pouquinho o tempo, vamos finalizar. Vamos finalizar aqui as 2 questões e a gente já parte para as mensagens finais. Inclusive, eu gostaria que vocês aguardassem, porque a gente vai passar a instrução para quem está perguntando aqui no chat sobre um comprovante de participação, um certificado. A gente já vai passar para vocês uma instrução com um link de cadastro e solicitação desse certificado também. Então, boa tarde. Qual tipo de broca seria melhor para fazer furos no material? Vamos lá, vamos tentar identificar aqui. Ravur 450 ou Hardox 450? Marcelo, você teria referência? Baroni também, se puder participar. Claro, claro. Hardox 450 é um material fabricado pela SSAB, que é da mesma família daquele material que nós demonstramos o rosqueamento no final, que é o Tulox 44. O Hardox 450 é um aço de alta resistência, com dureza em torno de 450 HB. É um material de difícil usinabilidade, com certeza, e requer aí um cuidado durante a sua usinagem, sim. Porém, uma broca ideal para se furar vai depender da aplicação, como a gente comentou. Se é uma aplicação onde você vai fazer uma peça de reparo, vai fazer um pequeno furo, uma broca de aço rápido ela vai te atender. Porém, eu recomendaria aquela broca A777 que nós demonstramos lá, que é uma broca com cobalto, aço rápido cobalto de maior resistência. Com certeza ela vai atender em operações manuais. Porém, se você vai realizar numa máquina CNC, uma furação contínua, uma broca em metal duro com as devidas afiações aí, nossa linha Force X, por exemplo, ela vai te dar um resultado bastante satisfatório em furação contínua. Mas para furação manual, a broca A777 ela atenderia muito bem, sem problema nenhum. Perfeito. E como complemento aí, a lubrificação, tá, é o fluido para materiais duros, o superfluido Kimatic, Kimatic 3, um integral para materiais de elevada dureza, vai poder ajudá-lo aí na operação e preservando, aumentando a vida útil da sua ferramenta aí. Excelente. Bom, fazendo um revezamento aqui, Baroni, a soldagem a frio, ela é temporária ou ela pode ser permanente? Olha, isso depende dentro daquela regrinha também, qual é a exigência do processo. Muitas vezes, ela tem uma resistência em aderência que atenderia para ficar aí permanente, sem problema nenhum, tá? Mas vai depender do ambiente, das exigências que ela tem dentro do processo, sujeira, infiltração, ao tempo, sol e chuva, tá? Que ela acaba, às vezes, tendo uma vida útil encurtada em razão disso. Abrasividade,
agressão química, são variáveis que... Tá. Mas, tecnicamente, ela, dependendo da situação, ela pode sim ser permanente. Em outras, mesmo que pudesse ser permanente, por questões de segurança, num primeiro momento da parada do equipamento, é recomendado que você faça uma manutenção tradicional, tá? Pela segurança do trabalho. Ok? Perfeito. Bom, pessoal, acredito que já estouramos um pouquinho o tempo aqui, em respeito ao valioso tempo de vocês aqui investido. Nós vamos parar por aqui a parte de perguntas e respostas, mas não se preocupem, porque até mesmo para uma revisão, todo esse webinar que foi passado ao vivo, ele terá uma disponibilidade e será enviado a vocês para uma versão gravada. E lá na mesma página de acesso ao webinar, vocês poderão também acompanhar todas as perguntas que foram respondidas aqui. Então, nós reforçaremos isso para vocês. No próximo slide, a gente só gostaria agora de passar a instrução sobre o certificado de participação. A gente vem fazendo aqui vários webinars e cada um deles o pessoal sempre perguntou para a gente como proceder nesse aspecto, então agora chegamos em uma solução para vocês. Se vocês têm um interesse de receber um certificado de participação deste webinar ao vivo, nós estamos deixando agora aqui no chat o link para cadastro, para a gente coletar os dados necessários ali para fazer o preenchimento desse certificado, como, por exemplo, o nome completo, vinculado ali aos dados básicos que nós temos ao restante. Então, um e-mail para poder fazer o envio, um contato para poder te alertar sobre esse envio e um nome completo para que você tenha certificado da forma correta. Então, se vocês vão observar isso no chat agora, pelo link que foi colocado de conteúdos, podem fazer acesso imediatamente e esse link estará disponível somente hoje, até o final do dia, para que vocês possam fazer aí o cadastro com calma e solicitar o certificado. Em paralelo, para quem não está podendo acessar o chat agora, aqui nós temos a inscrição realizada, nós enviaremos por e-mail também o link que vai ter o mesmo prazo até o final do dia para cadastro. Fora isso, chegando no final aqui deste webinar, no próximo slide, a gente gostaria de deixar somente aqui nosso alerta, né, do atendimento técnico online, tanto da Dormer Pramet quanto Kimatic e Tapmatic, conhecendo ainda que estamos naquele platô, aguardando passar por essa fase difícil aí da pandemia, mas é legal afirmar, e Marcel, por gentileza, me corrija em nome da Dormer também, né, que estamos mais do que nunca presentes, atendendo pelos canais disponíveis, né, telefone para contato, e-mail, site, chat, WhatsApp, até mesmo redes sociais, e, obviamente, respeitando a política de cada cliente, cada empresa, na questão de visitas presenciais, se podem ser realizadas ou não. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. E, Marcel, por favor, me corrija e complemente aí a parte da disponibilidade Dormer no atendimento. Não, é isso mesmo, Bruno. Nós continuamos o atendimento de forma online e nos clientes que já estão, de alguma forma, recebendo, nós continuamos as nossas visitas de forma regular, atendendo aí as orientações e restrições de cada cliente, uso de máscara, EPIs e assim por diante, e os nossos canais aí, como o Bruno comentou, seja o e-mail, telefone, pelo nosso próprio site, eles estão abertos aí para atendimento, para que vocês possam nos contatar e terem o devido atendimento que vocês precisam aí, tá, pessoal? Excelente, perfeito. Bom, já antecipo aqui o meu muito obrigado, em nome das duas empresas, mas deixo também palavra final com Baroni e Marcel nessa despedida. Da minha parte, boa tarde a todos e até a próxima, pessoal. Mantenham-se informados aí sobre os nossos conteúdos em redes sociais, para saber sobre próximos webinars e treinamentos. Ok, Bruno. Agradecendo então aí, Bruno, pela intermediação, Marcel pela ajuda aí. E, pessoal, obrigado pela presença, espero que seja útil o conteúdo aí para vocês no dia a dia. Lembrando que nós estamos à disposição para o atendimento e no nosso site você encontra informações complementares, tá? Ficha técnica e alguns exemplos de aplicações diferenciadas aí, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Marcel, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, Baroni, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, é sempre um prazer estar podendo participar aí, discutir as novidades, as tendências do mercado e estar podendo contribuir com um pouco de conhecimento com vocês aí.
Bruno, obrigado pela participação aí, pela intermediação, e Baroni, mais uma vez, aí, pela parceria de sempre. Boa tarde para todos, pessoal. Obrigado, um abraço.